Bora, bora, bora! Bora iniciar mais um encontro aqui, né, nobres combatentes, nessa nossa jornada rumo a ter o nome de Vossa Senhoria na lista dos aprovados, concurso interno da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Me dê um feedback, por gentileza, se os senhores estão me vendo e me ouvindo. Se os senhores estão me vendo e me ouvindo, por gentileza. 55, padrão? Show? Beleza. Senhores, vamos trocar uma ideia hoje aqui, conforme previsto nosso planejamento, né? Nosso planejamento pós-edital aqui, especificamente essa aula que a gente está com a turma do CHO e do CFS, da PMMG. Então aqui nós vamos trabalhar aqui uma norma, né? Extremamente recente, né? Extremamente recente, né? A gente pega os editais aqui do concurso dos senhores, né? A instrução 3.3.34 de 25, né? Que regula o uso, o gerenciamento, coordenação e expansão do sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar de Minas Gerais, o famoso Cyber PM, padrão? Famoso Cyber PM. Senhores, a gente já começa trabalhando aqui logo nas aulas iniciais, Cyber PM. Qual é a dúvida que com certeza, teremos questão de Cyber PM na sua prova? Resta alguma dúvida que vai ter questão de Cyber PM na sua prova? Nenhuma dúvida, né? Então, vai cair na sua prova, nós não temos dúvida disso, tá? Então, a gente monta essa aula aqui para trabalhar essa nova norma, que está alinhada com a evolução do sistema de inteligência de segurança pública da PM. E, com certeza, vai ser uma questão de prova para os senhores. E nós vamos trabalhar aqui nessa aula aqui. Inclusive, vou passar um bizu para os senhores ao final da aula aqui, de uma ferramenta poderosíssima, exclusiva dos alunos Parabelo, beleza? Ao final da aula aqui, eu vou encerrar a gravação, vou disponibilizar para os senhores uma ferramenta poderosíssima, que é uma ferramenta aqui para potencializar os estudos dos nossos nobres combatentes, beleza? Então, compartilhando aqui a tela com os senhores. Reconhecimento, sistema de reconhecimento facial, Cyber PM da Polícia Militar de Minas Gerais. Não tenham dúvidas que isso é tópico recorrente, tá? É tópico recorrente. Ó, eu já vou falar assim o que eu acredito, né? A questão pode ser o comitê de gestão, pode ter uma questão do comitê de gestão e uma questão sobre aqui, ó, sobre os pressupostos. Eu acredito também numa questão sobre os pressupostos, né? Mas aquilo que a gente acredita que tem potencial de questão, a gente coloca aqui para os senhores. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado todas as. Não é mentira minha, tá? Não é mentira. Vocês vão falar assim: ah, a Fenícia tá mentindo. Eu acabei de iniciar a aula aqui. Olha aqui para os senhores verem aqui, 18h59. Tá aqui, ó, hoje, 18h59. Acabei de receber a mensagem aqui de uma aluna nossa, da Polícia Penal, falando aqui que não estudou tanto e tal, que fez só a reta final, só a nossa revisão de prova, né? Aquelas as nossas apostas de prova, e só pela revisão ela fez 70% da prova. 70% da prova só pela revisão. Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né? Tem nos iluminado aqui nas nossas revisões, nas nossas apostas de prova, e eu tenho certeza que com os senhores não será diferente. Padrão? Então, bora lá, todo mundo vendo minha tela aí, confere? Beleza? Todo mundo vê minha tela? Vamos fazer um estudo aqui profundo e detalhado dessa norma. É uma norma pequena, é uma norma curta, não é uma norma muito grande, mas com certeza vai ter questões dela na sua prova, tá? Quem trabalha ali no CPC, quem trabalha, por exemplo, aqui em Uberlândia, né? No primeiro batalhão, quem trabalha aqui em Uberlândia, né? Eu posso falar porque eu trabalhei no primeiro batalhão e agora estou no 17. O Cyber PM é implantado nessas unidades. Então, tudo que se fala aqui sobre Cyber PM, basicamente, quem trabalha nessas unidades já conhece muito bem, né? Eu trabalhei na área central do primeiro batalhão, onde foi implantado o projeto piloto aqui do Cyber PM, e atualmente trabalho no centro de Uberlândia, onde a gente vê muito a aplicabilidade do Cyber PM na prática, como ele funciona na prática. E é muito importante que a gente
preste muita atenção, principalmente para quem conhece o recurso no dia a dia, né? Como eu disse, trabalhei no primeiro batalhão que tinha a ferramenta, estou trabalhando agora no centro de Uberlândia que tem essa ferramenta, né? Muito bem delineada, muito bem estruturada nas duas unidades. E, eventualmente, alguns pontos aqui da instrução, eles convergem com o que a gente faz na prática, né? Então, eu falo muito, o que nós, policiais militares, fazemos na prática não importa. Nós temos as nossas práticas policiais. O que importa é o que está na norma e o que vai cair na sua prova. É isso que você tem que preocupar. Aqui, que nem eu falo sempre, a gente não está aqui para dar aula de técnica policial militar, de ensinar o que tem e o que não tem que fazer, que o policial tem e o que não tem que fazer na rua. Não, não é isso. A gente está aqui para que você, né, que o senhor, a senhora, meta o xizão lá no local correto. Nosso objetivo aqui é esse, tá? O seu X no local correto na hora da prova, beleza? Então, que é basicamente que é o Cyber PM, né? Basicamente, o Cyber PM aqui, ou Sistema de Reconhecimento Facial, é uma ferramenta de apoio. Ou seja, é mais uma ferramenta para apoiar o policial militar, né, em suas ações, nas suas operações, né? Principalmente, tá? Para identificar e localizar pessoas desaparecidas com restrições judiciais ou foragidas da justiça, contribuindo para a efetividade do policiamento ostensivo. Então, esse reconhecimento facial, denominado de CyberPM, serve para isso. É uma ferramenta de apoio. É para facilitar a vida do nobre combatente. Tá? Para quê? O nobre combatente identifica e localiza pessoas que estão desaparecidas. Ele identifica e localiza pessoas que estão com restrições judiciais ou pessoas que estão foragidas da justiça, né? Especificamente, hoje é sexta. Na quarta-feira, nós fizemos a prisão de um indivíduo que estava foragido do sistema penitenciário através do CyberPM, tá? Hoje, especificamente, uma guarnição da nossa companhia também fez a prisão de um indivíduo que estava com mandado de prisão de trânsito em julgado, inclusive, em razão do sistema de reconhecimento facial. Então, é uma ferramenta muito, muito, muito efetiva para nós policiais militares, principalmente por retirar, principalmente relacionada à ideia dessas restrições judiciais de foragidos da justiça. Então, hoje a gente teve a prisão lá de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, e na quarta-feira, meu último turno de serviço, era um indivíduo que estava foragido do sistema penitenciário. Havia fuga no sistema penitenciário dele, né? E detalhe, que a fuga do sistema penitenciário foi há 10 anos atrás. Ou seja, ele 10 anos, muito mais de 10 anos, ele fugiu do sistema penitenciário em 2014, né? E foi acusado através do reconhecimento facial. Então, essa é uma importante ferramenta para nós policiais militares, tá? Então, dentro dessa perspectiva, essa instrução visa regular esse sistema de reconhecimento facial, chamado de CyberPM. Esses conceitos, senhores, que eu coloco aqui no slide destacados, são conceitos que o senhor, que a senhora precisa ter mais atenção, porque são conceitos que a gente acredita que podem estar atrelados a alguma questão de prova. Padrão? Aqui a instrução vem trazendo as funcionalidades, os recursos, né, como suporte à atividade de fim, com foco no incremento da acurácia na atuação policial militar, tá vendo? Você coloca na sua redação acurácia. Essa redação fica riquíssima, né? No respeito à dignidade humana e no fortalecimento da imagem da instituição como organização inovadora e confiável. Além do avanço tecnológico, o sistema representa uma evolução no compromisso com a proteção da sociedade mineira. Então, vem trazendo algumas informações gerais aqui. O que é esse CyberPM, Sistema de Reconhecimento Facial na PM, né? O que ele vem fazer? Ele vem sendo representado como a principal atividade para a qual o sistema foi concebido. Ou seja, o sistema de reconhecimento facial, que foi denominado CyberPM. Então, o CyberPM, a tecnologia CyberPM, ela dá nome ao sistema de reconhecimento facial. Então, essa tecnologia tem várias possibilidades, mas a principal atividade para o qual foi desenvolvida, foi implementada, foi concebida o CyberPM é justamente isso, né? Reconhecimento facial, face, lata,
famosa lata, cara crachado, caboclo, tá? Ou seja, patrulha de monitoramento cibernético com a utilização de câmeras e algoritmos de reconhecimento. Olha que nome interessante para vir na sua prova. E eu sei que não estudou isso aqui, vai panguar, né? É uma ferramenta de apoio à atividade policial militar, pois possibilita que as ações da PMMG sejam realizadas com maior eficácia, sobretudo no aspecto preventivo. Então, patrulha de monitoramento cibernético. Percebam, senhores, eu tenho através das câmeras dezenas de, entre aspas, policiais militares colocados em pontos estratégicos que estão procurando reconhecer faces de pessoas que estão foragidas, desaparecidas ou comandados de prisão. Então é isso. Um monitoramento cibernético com a utilização de câmeras. Que câmeras que são essas? Nós vamos trabalhar aqui ao longo do nosso bate-papo aqui sobre essa instrução. Padrão? Então, ó, a instrução já começa aqui com os pressupostos. E aí, volta para mim aqui agora, presta atenção, porque isso é importante demais. Aqui eu tenho uma aposta de prova. Se isso não cair na prova do CHO, isso vai cair na prova do CFS. Escuta o que eu estou falando. Eu, Fenícia AP da Silva Machado, no dia 20 de 2 de 2026, estou presumindo, estou profetizando, estou acertando que ou na prova do CHO ou na prova do CFS vai ter uma questão que vai trabalhar exatamente isso. Os pressupostos de uso do sistema de reconhecimento facial da PM. Os pressupostos. E aqui, como o Parabellum é aquele diferencial, aquele facilitador na sua vida, o Parabellum já mandou aí o mnemônico. O Parabellum já mandou o mnemônico que o senhor, que a senhora vai lançar aí para sua prova do CHO do CFS e não vai esquecer de forma alguma os pressupostos de uso do sistema de reconhecimento facial da PM, o Cyber PM. Vendo? Mãe Fenícia já está prevendo que isso vai cair ou na prova do CFS ou na prova do CHO. Depois eu vou pegar esse vídeo aqui, essa fala aqui, vou fazer um corte mostrando a prova e mostrando que realmente caiu. Né? E aí você vai lembrar do mnemônico aqui, ó. Lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Lembrou do mnemônico? A lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Repetindo, lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Pegou esse bizu, pegou esse mnemônico, você não erra quais são os pressupostos, tá? Nós temos aqui 7 pressupostos. E você vai fazer a prova dessa aí, né, que tem inúmeros mnemônicos, vários conceitos pra você lembrar. Só os manuais técnicos profissionais são 5, são conceitos pra bosta. Tem conceito pra bosta lá nos manuais técnicos. E aí você tá fritando a cabeça, né? Principalmente na reta final, você pega um mnemônico desse e facilita a sua vida. Lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Lei de legalidade. Ou seja, a utilização do sistema de reconhecimento facial, ela é baseada na legalidade. Ou seja, para utilizar essa ferramenta de reconhecimento facial que é feito através das câmeras, que a própria resolução coloca, a instrução coloca muito claramente para a gente aqui, a patrulha de monitoramento cibernético. Para que a patrulha de monitoramento cibernético possa ter sua aplicabilidade, o primeiro pressuposto é a lei, que é a legalidade. A atuação com base no CyberPM tem que estar em consonância com as normas legais, com a legalidade, para garantir o alinhamento com os princípios e com as garantias constitucionais. Você trabalhando com a legalidade, o sistema de CyberPM, você previne o uso indevido. Então, lei, pressuposto da legalidade. Segundo pressuposto, faz, lei faz. O F aqui de finalidade, tá? F aqui de finalidade. Para que eu, Fenícia,
Para que que eu, policial militar, para que que eu, que tenho acesso à ferramenta, eu abro o meu QAPP aqui, cadê meu QAPP? Tomara que ele esteja funcionando hoje, né? Eu abro o que é meu QAPP aqui, tá? Eu vejo o meu QAPP aqui bonitinho e vou aqui no meu CyberPM, tá? Inclusive apareceu a foto de alguns indivíduos aqui, que eu não vou mostrar aqui para não aparecer no vídeo, né? Inclusive, de longe aqui vocês vão ver que apareceu ele vermelhinho, porque o CyberPM achou o camarada, reconheceu o camarada. Eu mandei a foto para ele, ó, ficou vermelhinho. Ele reconheceu o camarada. Para que eu tô fazendo isso? Fim exclusivo de segurança pública. Eu quero efetuar a prisão deste camarada aqui. Então, a finalidade, o pressuposto de atuação, tá? Aqui da finalidade é fim exclusivo de segurança pública. Para quê? Para identificar e reconhecer pessoas desaparecidas, capturar indivíduos com restrições judiciais, mandado de prisão em aberto, fuga do sistema penitenciário, devendo pensão alimentícia, etc. Quantas vezes, e eu já usei o CyberPM para isso e deu certo, eu sou exemplo vivo disso, o CyberPM através aqui do QAPP, tá? O camarada visivelmente está dando um nome que o nome não está batendo. Gente que tá no dia a dia nosso aí tem esse feeling de perceber, né? Quem tá no dia a dia profissional aí tem um feeling. Fala assim, tá errado, tem alguma coisa errada, alguma coisa não tá batendo. Aí você tira a foto da lata do cidadão, vai lá, captura a lata do cidadão, joga no CyberPM aqui. Rapaz, deixa eu te falar. Às vezes que o camarada tinha Mike Papa, apareceu aqui. Aí, ó, o Enilson, já identifiquei 2 utilizando ele. E eu vou falar com vocês. Já identifiquei também. Passando nome errado. Passando nome errado. Camarada passando o nome, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Puf, tira a fotinha da capivara dele, joga aqui. É impressionante o tanto que esse negócio é bom. Ele acha, cara. Ele acha, tá? Ele acha. Ele é linkado com o sistema da polícia penal, né? Com aqueles indivíduos que já tem passagens anteriores policiais, né? E aí você vai alimentando esse sistema cotidianamente, né? Então, muito interessante. Então é para isso, a minha finalidade é essa: fins exclusivos de segurança pública para identificar e reconhecer pessoas desaparecidas ou com restrições judiciais. Então, ele me dá essa informação. Eu posso utilizar ele através do QAPP ou através do sistema de câmeras de vídeo monitoramento. Beleza? Câmeras de vídeo monitoramento. Tá? Legalidade, finalidade, lei faz nosso N, necessidade. Eu vou utilizar as câmeras para saber onde que a catilanga, aquela catilanga 03 da minha lista de catilangas está. Não! Você não vai utilizar as câmeras para saber onde que a sua catilanga número 3 está. Isso? Porque você tem a 01, a 02 e a 03 em diante, a catilanga que você arrumou. Beleza? Não é para isso. Necessidade. A coleta de dados por câmeras é para quê? Informações de segurança pública. Então, a finalidade e a necessidade, elas são muito parecidas. E cuidado com isso, porque o CRS é especialista em tentar te confundir. Ele vai tentar te confundir finalidade com necessidade. Qual que é a finalidade? Fim exclusivo de segurança pública. Para quê? Para identificar e reconhecer pessoas, tá? Desaparecidas ou com restrições judiciais. E a necessidade, ou seja, o sistema aqui, ele se restringe a informações necessárias. Ó, vai aparecer na sua prova aqui, ó, o necessidade, tá? Necessidade linka com informações necessárias, beleza? Necessidade, necessárias, tá? Para não misturar os dois institutos na hora da prova, que o CRS vai tentar te confundir nesse sentido, que você não vai cair nessa pegadinha, beleza? Coleta dos dados de câmera se restringe a informações necessárias para a segurança pública. E a finalidade é exclusiva de segurança pública. Necessidade, informações necessárias para a segurança pública. Então aqui eu já pego a diferença de um e de outro. Esse sistema deve atuar com
um filtro inicial com dupla verificação. Então, a verificação não é só cara crachá, ele tem mais uma segunda verificação. E nós temos a terceira confirmação, que é a confirmação humana. E essa terceira confirmação humana, ela é obrigatória antes de qualquer intervenção. Então, perceba, eu tenho as câmeras de vídeo monitoramento. Ela vai lá e, puf, deu um cara crachá. Deu um cara crachá lá, ela reconheceu que existe similaridade com aquele indivíduo que apareceu na câmera, tá andando ali em determinado ponto da cidade. Tem a similaridade com aquela cara crachá de um camarada que está comandado de prisão em aberto. Ele já me dá a similaridade, ele assimilou, ó, tá assimilado. Ele tem a primeira verificação e a segunda. A segunda verificação é quando essa verossimilhança tem um percentual alto. E se aparecer o percentual na nossa prova, corre que é cilada, viu, Bino? Corre que é cilada, porque a norma aqui, a instrução, ela não coloca um percentual mínimo de similaridade. Ela não fala aqui, tá? Geralmente, quando a gente vê lá na prática, ele tá sempre mais de 90, mas ele não coloca aqui, tá? Percentual, não coloca. Então, tem a primeira verificação que ele bate lá, ele faz análise para ver o percentual de similaridade. Quando esse percentual de similaridade é alto, ele joga, tá? Ele dá um alerta, né? E aí o militar que tá lá no Copom, por exemplo, na SOF, no vídeo de monitoramento, joga o alerta para empenhar a viatura. E aí a viatura vai lá e vai fazer, né, uma terceira confirmação. E se a gente for olhar na prática, na verdade a viatura vai fazer, na verdade, uma terceira verificação e vai ter até uma quarta verificação que é feita pelo sistema de inteligência. A gente vai ver isso aqui, beleza? A gente vai ver isso aqui. Então, essa necessidade, ela tem um filtro inicial, tem dupla verificação, e a terceira confirmação é a confirmação humana, que é obrigatória antes de qualquer intervenção. Então, essa verificação humana, ela é obrigatória antes de qualquer intervenção, tá? Aconteceu hoje, no CyberPM, aqui da 9ª RPM. Deu lá um camarada, apareceu um camarada, confrontou com os dados do sistema penitenciário, deu similaridade, uma similaridade alta, jogou-se no sistema, o Copom empenhou a viatura, no trajeto da viatura até o local, essa verificação aqui das equipes de inteligência constatou que, na verdade, aquele mandado de prisão já havia sido cumprido. Então, muito provavelmente, aquele indivíduo que a câmera pegou não era o alvo. Não era o alvo. Beleza? Pegaram isso aqui? Então, pressupostos. Lei faz nosso legalidade, finalidade, necessidade. Lei faz nosso sistema. Sistema. O sistema de segurança da informação. Esses dados, eles devem ser protegidos. Tem que ter sigilo, integridade, rastreabilidade. E tem. Existem vários firewalls que são utilizados aqui para proteger o CyberPM, tá? Além de terem vários firewalls para proteger o CyberPM, as mensagens aqui elas são criptografadas, né? Somente pessoas, né, profissionais autorizados podem ter acesso a esse mecanismo aqui, tá? Até porque, se alguém fizer uso indevido, vai ser responsabilizado. Tendo a criptografia, quem fez o uso indevido vai ser responsabilidade, porque eu tenho como pressuposto de utilização do CyberPM a segurança da informação, tá? Sistema controlar de controle. Controlar de controle. Todas as ações do CyberPM devem ser registradas. Todas. Frase extrema verdadeira. Todas as ações do CyberPM devem ser registradas. Para quê? Para que você possa fazer a rastreabilidade e a realização periódica de auditorias. Então, a segurança da informação também se relaciona de alguma forma com o controle, tá? Esses registros são utilizados para avaliar a eficácia do sistema e identificar possíveis melhorias nos procedimentos operacionais. Na semana passada, o reconhecimento facial da 9ª RPM estava colocando assim
um atrás do outro, tava vindo muito. Eu tava de folga no dia, eu tava aqui no escritório, eu tava até achando estranho, toda hora o telefone pitando, 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 pitando. Falei, gente, o que tá acontecendo? Só que tava com muito falso negativo. Então, verificou-se que houve ali um certo probleminha no sistema e eles adequaram isso, um bug, eles adequaram isso, tá? E 2 dias depois já tinha voltado ao normal, tá? Aí já começou a voltar ao normal. Aí passou a ter mais eficácia esse rastreamento, né? Passou a ter mais eficácia esse rastreamento visual aí dessas faces dessas pessoas, tá? Para controlar a aqui, a aqui de abordagem fundamentada. Isso aqui pra gente que já viu o MTP-02 é muito tranquilo, né, senhores? Você não faz abordagem aleatória, né? Lembrando que existe uma diferença de abordagem às pessoas e busca pessoal. Abordagem à pessoa você faz no seu dia a dia, o tempo inteiro. Quando você aborda a pessoa, bom dia, você está abordando uma pessoa. Né? E aí, a gente tem a questão da busca pessoal decorrente de fundada suspeita. Então, quando você tem aqui, por exemplo, um sistema de reconhecimento facial que te dá um alto índice de semelhança com aquele indivíduo que provavelmente é foragido da justiça ou que tem um mandado de prisão em aberto, tá? Você consegue fazer essa busca pessoal, essa abordagem dessa pessoa de forma técnica, né? Você fundamenta tecnicamente essa abordagem, tá? E aí, a ferramenta de reconhecimento facial vai fornecer dados concretos que vão auxiliar na atuação policial na identificação de indivíduos com MP direcionando a abordagem. E é muito interessante isso. Porque, olha, o sistema lá apitou. Pronto, o indivíduo está com Mike Papa no sistema. Show. Vou abordar quem? Ó, o indivíduo é João das Couve. João das Couve tá com o Mike Papa de pensão alimentícia que está devendo R$ 3.700 e teve a prisão de 30 dias decretada. Obviamente, a forma como você vai abordar o João das Couves é diferente da forma de você abordar, por exemplo, um camarada que a câmera do centro já pegou 2 vezes e que ele pinou e as viaturas não conseguiram abordar. E eu tô seca nele. Tô seca nele. Na hora que eu achar ele, eu vou até postar no grupo de tão seca que eu tô nesse cara. É um camarada que já é uma pessoa idosa, porque tem mais de 60 anos de idade, mas que tem condenações com trânsito em julgado em uma outra cidade da região metropolitana de Belo Horizonte e que está rodando aqui em Uberlândia, que o sistema de monitoramento já fez aí aquele sistema de verificação dos pontos sociais e já deu, assim, mais de 98% de similaridade. Você olha, você vê que é o camarada mesmo, né? As imagens são bem contundentes. E é um camarada que está condenado por estupro de vulnerável. Então, a forma como você vai abordar um camarada que se olhou no sistema, que o mandado dele é pensão judicial, para um camarada que é idoso, que está com um mandado de condenação transitado em julgado por estupro, e um camarada que está com mandado de prisão por vários crimes anteriores decorrentes de crimes violentos, homicídio, lesão corporal, posse de arma, é diferente. Então, essa sua abordagem é fundamentada. A forma como você vai fazer essa abordagem é fundamentada. Você fazer uma abordagem de um camarada, por exemplo, aqui, nos moldes do MTP-02, de pé, sem apoio, talvez ele do camarada que tem ali um mandado de prisão. E aí você vai fazer uma abordagem do camarada deitado, posição deitado, desse camarada que tem passagens por posse de arma, crimes violentos. Então, a sua abordagem aqui é fundamentada, você tem pressuposto para isso. Então, é pressuposto de uso do sistema de vídeo monitoramento, de reconhecimento facial. Perfeito? E o último pressuposto aqui, o T, tá? O T aqui, tecnologia, que é a transparência. O T aqui, que é a transparência. A implementação dessa tecnologia, então a transparência aqui, ó, tá relacionada à tecnologia, propriamente dito, tá? Deve estar acompanhada de ações de comunicação institucional, e é por isso que a DSO participa como um dos responsáveis aqui dentro da instrução, tá? Internas e externas, visando garantir a correta compreensão por parte dos PMs
da sociedade e das autoridades públicas quanto à finalidade e os limites legais do sistema, resguardando a imagem da PM e promovendo a transparência no uso da tecnologia. Então, obviamente, você tem que ter um controle das informações. Ah, o camarada apareceu, o camarada apareceu no centro e tá todo mundo procurando ele. Não, verdade? Tem câmeras em toda a região metropolitana, de BH, de Uberlândia, onde tem um sistema de reconhecimento, né? Tem várias câmeras. Obviamente, áreas centrais costumam ter mais câmeras, mas elas podem ser direcionadas. Quando a gente tem eventos específicos, direciona-se essas câmeras para eventos específicos, né? Então fica muito assim, ah, mas o cara não vai lá, então ele não vai sair de casa, né? Ele não vai sair de casa. Porque a questão de câmeras, elas estão em todos os lugares. Elas estão em todos os lugares. Então pode haver tranquilamente a integração com câmeras que não são câmeras da Polícia Militar propriamente dito. Nós vamos ver isso aqui na instrução. Padrão? Ah, mas então o cara não vai sair de casa. Então perfeito, que esse demônio fique dentro de casa. Então que ele não saia de casa, que ele fique dentro de casa, não saia. Pelo menos ele não vai cometer novos crimes. Né? São pontos aí para serem considerados. Então, beleza, senhores. Então aqui são os pressupostos. Lembra dos pressupostos aqui? Lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. Lei faz nosso sistema controlar a tecnologia. L de legalidade, F de finalidade, N de necessidade, S de segurança da informação, controlar de controle, tá? A de abordagem fundamentada e o T aqui de transparência. Já estou falando que isso é questão de prova. Ou do CFS ou do CHO, com certeza vai cair esses pressupostos de uso aqui do sistema de reconhecimento facial da PM. Beleza? Funcionamento, tá? Qual que é a lógica do sistema? Ele não quer nem saber se você é preto, branco, amarelo, pardo, russo, se você tá com a barba de Bin Laden, uma barba... Ele não quer nem saber isso. Ele não quer saber. Porque, na verdade, não é a cor da pele, não são características físicas, não são características raciais, étnicas, não. Ele não tá nem aí isso, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, ele tá preocupado com a sua cara. Se a sua cara for uma cara de lua, ele vai relacionar a sua cara de lua aqui. Se a sua cara for uma cara mais magra, ele vai relacionar a sua cara, uma cara mais magra, assim, uma cara de, de Roy da família dos dinossauros, né? Ele vai reconhecendo sua cara. É a cara, é carona mesmo, sabe? É cara, é a cara da pessoa, tá? Então, ele trabalha com a biometria, né? Ele vai fazendo a interação. Quem já viu o sistema funcionando é muito interessante. Ele trabalha através de pontos biométricos mesmo. Igual a gente tem biometria dos dedos, né? Tem a biometria do rosto também. Então ele vai intercalando pontos ali, distância entre os pontos, entre os olhos, né? Distância dos olhos, distância da boca, né? A distância. É muito, muito, muito interessante. É bem isso mesmo. É uma tecnologia, tá? Biométrica, tá? Então o reconhecimento facial é uma tecnologia biométrica, tá? Que ela vai trabalhando por pontos, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui um camarada que a gente olhou hoje, por exemplo. Cadê ele aqui? No grupo aqui. E aí você vê que na hora que traça os pontos da imagem, tá? Com os pontos do camarada que era o alvo, que estava sendo o objeto ali da procura, né? Quando você traça ali, você vê ali uma alta similaridade, né? Então aqui, ó, não vai dar para os senhores verem de quem que eu tô falando, tá? Mas quando você coloca aqui, ó, tá? Você vê claramente aqui, ó, os pontos, né? São os pontos que são colocados aqui. E aí, por exemplo, aqui, ó, nível de confiança, 97%. Então, na hora que você traça ali, tamanho do nariz, né, até são pontos mesmo, de biometria. Ele traça, ele dá alta similaridade, né? Com base nas características faciais da cara, tá? E com algoritmos que traçam traços da face, né? Traços da face. É milimétrico mesmo, mas é muito, muito, muito interessante e funciona, tá? Funciona muito bem. Cara, uma das melhores coisas que a PM fez nos últimos tempos. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por isso aqui. Eu sou apaixonada por isso. Eu amo isso aqui. Cara, já aprendi nego demais na aquecendo de BH utilizando isso aqui. É muito bom, muito bom. Tá? Então, esse sistema não compara características físicas, né? A questão deles são a imagem da face capturada com outras faces do banco de dados, ou seja, traços biométricos.
Então, às vezes, quando o cara ele tem barba, né? Quando vai fazer a análise da biometria, a barba ali, ela fica um borrão preto, né? Porque ela não consegue traçar pontos de características de boca, enfim. Então, dependendo da qualidade da imagem, isso influencia também, né? Mas, basicamente, o funcionamento desse CyberPM aqui é tecnologia biométrica relacionada a características faciais através de traços da face, tá? Então, basicamente, você coloca ali uma imagem da face da pessoa e o software analisa a biometria, né? E vai relacionar com uma base de dados. Ele vai saber quais são as, sei lá, quantos bilhões de pessoas tem no mundo, ou quantos milhões de brasileiros tem? Não. Ele não vai fazer essa relação de quantos, né, 180 milhões. Não, ele vai fazer a relação com aqueles indivíduos que estão desaparecidos, que estão com mandado de prisão em aberto, né? Então, a relação com pessoas de interesse de segurança pública, né? Até porque é um pressuposto aqui de funcionamento, né? Essa questão aqui da finalidade, tá? Do uso, que é questão de segurança pública, beleza? Então, o processo de reconhecimento é dividido em 3 etapas, beleza? Então, o processo de reconhecimento facial é dividido em 3 etapas. Isso aqui também é uma questão de prova. Se cair na prova, isso aqui é questão nível muito fácil, né? Isso aqui é mais questão para EAP, que as questões costumam ser mais tranquilas, né? Então, primeiro o sistema detecta uma face no ambiente, detectada essa fase no ambiente, ele vai para uma base de dados. Não é uma base de dados de todos os brasileiros, não. A base de dados de pessoas desaparecidas e pessoas com mandado de prisão em aberto, com fuga em aberto no sistema. Então, ele vai comparar com a base de dados de pessoas que o Estado, de forma geral, quer localizar. Então, o que ele vai fazer? Ele, primeira fase, detecta a face da pessoa, a cara da pessoa mesmo. Ele faz uma comparação no banco de dados da cara dessa pessoa com o banco de dados aqui de pessoas desaparecidas ou procuradas. E aí ele faz uma identificação de similaridade através desses pontos, né? Através de biometria. Fazendo essa identificação de similaridade, ele verifica, né? Qual que é o percentual. Quando o percentual é alto, ele dá um alerta para os gestores, né? Por exemplo, a gente tem um grupo aqui, por exemplo, na região, né? Para quem está, por exemplo, lá no vídeo monitoramento especificamente da região ou do CPC, ou para quem está lá como Copom do dia, então cada unidade vai ter vai levar essa identificação de similaridade para uma pessoa específica, né? No caso aqui de Uberlândia, ela vai aqui para o vídeo monitoramento especificamente e ele publica num grupo específico aqui que tem algumas pessoas, né? Alguns policiais, alguns envolvidos aqui, beleza? Comandantes de unidade e policiais que atuam em algumas regiões, beleza? Então, ele tem 3 etapas. Detecção da face, análise, né? Que ele compara no banco de dados, e a terceira fase aqui é a identificação da similaridade. Então, ele tem a seguinte composição, tá? Eu tenho o sistema de vídeo monitoramento, que são as câmeras propriamente ditas. Sistema de vídeo monitoramento são as câmeras propriamente ditas. E eu tenho a central de processamento de dados, que é a CPD. Então, tem as câmeras, que é o vídeo monitoramento, e eu tenho a central de processamento de dados, que é o CPD. Dentro da CPD, eu tenho os servidores de vídeo monitoramento, o Network Video Recorder, que é o NVR, tá? Network Video Recorder, que é o NVR, com analítico de reconhecimento facial, um servidor com software de reconhecimento facial e um servidor com aplicação de integração desenvolvida pela DTS. Isso aqui eu acredito que não vai ser uma questão de prova, tá? Você precisa saber o seguinte, que ele tem a seguinte composição, sistema de vídeo de monitoramento e o CPD, que é a Central de Processamento de Dados, beleza? E aí, como é que funciona, tá? Essa imagem aqui, ela deixa muito claro pra gente como é que funciona. Então, se a gente entende essa imagem aqui, a gente entende todo o contexto. E eu gosto muito de entender as coisas para fins de prova, porque é muita coisa para decorar. São mais de 1000 páginas de conteúdo para decorar no CHO, no CFS, né?
Não é AP. Então, quando você entende a lógica, fica mais fácil de matar questões de prova, tá? Então, a lógica é, eu já sei que ela funciona em 3 etapas. A primeira, a detecção da face. A segunda, a análise e comparação de dados. E a terceira, identificação de similaridade. Então, beleza. Como é que foi a prática? Então, aqui eu tenho as câmeras. Tenho aqui as minhas câmeras. Estão aqui, tá? As minhas câmeras, que é meu sistema de vídeo monitoramento. Beleza? Aqui, ó. Detectando a face. Então, as câmeras, que é a minha central de vídeo monitoramento, detectam a face. Essa imagem vai para esse NVR, tá? Esse NVR, ele tem um reconhecimento facial dentro dele, tá? E dentro desse reconhecimento facial dele, ele linka com o banco de dados. Qual banco de dados? De pessoas que o Estado quer localizar. Seja porque está desaparecida, seja porque tem mandado de prisão em aberto, seja porque tem fuga do sistema penitenciário. Então, o vídeo monitoramento vai capturar a imagem da pessoa, tá? Essa imagem vai para um NVR, tá? Que é um analítico de reconhecimento. Esse analítico de reconhecimento vai verificar no banco de dados, tá? E ele vai verificar. Aqui eu tenho a primeira validação. Essa imagem vai para o banco de dados. Então, aqui eu tenho a primeira verificação, que ele verifica se essa imagem que a câmera pegou, se esse rosto que a câmera pegou, parece com algum rosto que está aqui no banco de dados. Essa é a validação 1, beleza? Então, a câmera pegou uma imagem, uma face, vai para o NVR, esse NVR vai buscar no banco de dados se tem algum rosto parecido. Quando tem algum rosto parecido, tá? Ele vai verificar a similaridade. Quando ele identifica a similaridade, ele olha aqui e ele fala: opa, tá parecido, tá verdinho a similaridade, tá? 95, 98, 96% de similaridade através da biometria, traços biométricos do rosto, tá? Então, dentro desse sistema aqui, ele vai verificar, vai jogar num software. É esse software aqui que vai fazer a segunda validação. Então, eu tenho duas validações aqui. Primeira validação, a imagem vai para o banco de dados. Tá parecido? Tá. Vai para a segunda validação. Esse software aqui, que é o software de verificar os pontinhos aqui de reconhecimento facial, vai fazer esse negócio. E aí vai, dentro dessa segunda validação, falar assim, ó, o percentual tá alto. 95, 96, 98%. Tá muito parecido. Aí o que vai acontecer? Vai criar um alerta que vai para o usuário, ou para o WhatsApp, tá? Ou para o computador ali do, do militar que está ali no vídeo monitoramento, ou a depender da localidade, para um grupo específico de WhatsApp, né? Vai para o usuário. E aqui, antes de fazer a abordagem da pessoa, tem a terceira verificação, que está aqui, ó. Tá? Cadê aqui, ó? Cadê a terceira verificação? E requer uma terceira confirmação humana obrigatória. Então, antes de ir lá abordar a pessoa, você vai verificar se realmente é esse fato. Então, nesse caso específico, eu comentei com os senhores que aconteceu hoje. A câmera pegou um senhor passando em frente a ela, ela fixou o rosto desse senhor e jogou para esse NVR. Esse NVR buscou no banco de dados e achou um senhor parecido. Quando ele fez a validação 1, e aí ele foi para a aplicação da integração, ele foi para a validação 2, em que o sistema de reconhecimento facial procurou os pontos. E como ainda deu uma similaridade alta, tá? Como ainda deu uma similaridade alta, foi para o usuário. Quando chegou aqui no usuário, o usuário foi verificar se era ele mesmo, se ele era daqui de Uberlândia, de onde que era, se já havia redes de cumprimento daquele mandado, se não. E aí foi verificar, já havia sido cumprido o mandado. Realmente era a pessoa, mas já havia sido cumprido o mandado. Lá no sistema do Banco Nacional de Mandado de Prisão não constava o mandado, mas quando você jogava no QAPP, estava constando vermelhinho ainda. No Banco Nacional não estava, porque já havia sido cumprido, mas no QAPP ainda estava vermelhinho. O que o sistema aqui fez? Já manda um comando lá para o sistema. Olha,
altere o sistema de forma a constar como cumprida o respectivo mandado de prisão. E aí esse senhor não aparece mais no sistema de vídeo monitoramento. Até aqui, ok, senhores? Estão pegando? Estão acompanhando? Tô rápido? Tá de boa? Estão acompanhando aí? Como é que tá? Beleza. Então, beleza. Então, continuando. Quais são os objetivos, né, operacionais, tá, do CyberPM, tá? Tô falando o tempo inteiro, né? Localização de pessoas desaparecidas, identificação de pessoas com restrições judiciais e foragidas da justiça, e um terceiro, que é a redução dos riscos. Justamente como eu falei. Olha, a forma como eu vou fazer uma abordagem de alguém que está com mandado de prisão é diferente de uma abordagem de um camarada que tem passagem por vários crimes violentos. Que é diferente de um camarada que tem passagens anteriores com uso de identificação falsa. Que é um que a gente está procurando também na nossa área lá. Né, que já apresentou umas 3 identificações falsas, deu um chapéu um tanto de polícia e aí a gente descobriu que realmente já estava dando chapéu mesmo. Né? Então, os objetivos operacionais: identificação de pessoas com restrições judiciais foragidas da justiça, né? Tem o objetivo principal, identificar de forma rápida e precisa pessoas com restrições judiciais e foragidas da justiça, contribuindo para o aumento da eficiência nas ações policiais. Então, o objetivo principal, isso aqui é uma questão de prova, beleza, senhores? Isso aqui é uma questão de prova. Então, o objetivo principal é identificar de forma rápida e precisa pessoas com restrições judiciais e foragidos da justiça. Então, o objetivo principal é esse, tá? Quais são os outros 2 objetivos? Redução de riscos, tá? Visa minimizar os riscos associados à abordagem a pessoas, fornecendo informações qualificadas sobre a localização de foragidos, o que contribui para o planejamento da ação e segurança da atuação policial. E C, localização de pessoas desaparecidas, tá? A ferramenta possibilita o reconhecimento e o devido acolhimento desse cidadão que está desaparecido, ok? Então, são os 3 objetivos, lembrando que o principal é identificar pessoas com restrições judiciais e foragidos da justiça. Qual que é o objetivo principal? Identificação de pessoas com restrições judiciais e foragidos da justiça. Beleza? Padrão, volta, continua. Validação pela equipe de checagem. Eu já vi que eu tenho a primeira validação, que é o NVR aqui, beleza? Primeira validação no NVR. Segunda validação no software de reconhecimento facial. E a terceira validação pela equipe de checagem. O que eles fazem? Vai checar se aqueles dados, porque é uma IA, a IA não é absoluta, né? Então você vai usar, por exemplo, o GPT. Eu uso o GPT para praticamente tudo aqui no Parabelo hoje. Praticamente tudo eu uso GPT. Praticamente tudo eu uso a IA aqui, tá? Mas é um sistema e tem erros, contém erros. Aqui é a mesma coisa. Então, essa equipe de checagem, ela vai realizar a conferência dos dados da pessoa, né, após o alerta gerado no sistema. Quem que vai, a composição da equipe de checagem é questão de prova, viu, senhores? A composição da equipe de checagem é questão de prova. Tá aqui, ó. É composta por policiais militares da unidade policial detentora da CPD e deve possuir acesso aos sistemas oficiais utilizados para execução de consultas complementares e certificação da identidade da pessoa identificada. Então, quem que vai ser a equipe de checagem da minha unidade? Tem que ver na sua unidade, tá? Quem que vai ser esse policial militar que vai ter essa CPD aí, vai ter acesso aos sistemas. Pode ser a equipe de inteligência, a base de inteligência, a equipe de vídeo monitoramento, o militar que está ali na SOU, o despachante, né? Então, basicamente, validação da equipe de checagem. Terceira validação, policiais militares da unidade policial detentora da CPD, e deve possuir acesso aos sistemas oficiais para execução dessas consultas. Por exemplo, eu, Fenícia, eu consigo ser essa terceira validação da equipe de checagem? Não. Por quê? Porque eu não tenho acesso a algumas ferramentas, tá? Eu não tenho acesso a essa ferramenta aqui da biometria. Quem tem são as equipes de inteligência. Eu não tenho acesso.
Né? Ah, talvez alguns militares lá do vídeo monitoramento tenham acesso a essa ferramenta. Eu não tenho. Então, eu não posso ser essa terceira pessoa dessa validação da equipe de checagem, que é essa terceira validação propriamente dita. Beleza? Então, funciona assim. Ao receber a imagem da pessoa, né? Passou na primeira, NVR, passou na segunda, no software de reconhecimento, e aí alertou lá, né? Chegou lá, tem alta similaridade? A equipe de checagem, quem que é? O Copom, a SOU, tá? A SOF, algum membro ali do CIPOM, ele vai certificar a identidade, beleza? E confirma e valida, beleza? E aí você vai proceder à efetiva abordagem daquela pessoa, ok? Então, quem que é a equipe de checagem? Copom, SOF, SOU, CIPOM, a base de inteligência, equipe de inteligência, né, que tem aqueles mecanismos, aquelas ferramentas próprias para identificar, certificar a identidade daquela pessoa que o sistema apontou ali como alvo. Beleza até aqui, senhores? Beleza até aqui? O William sabe isso aí tudo, ó. O William é do Copom. Toda hora, não sei se. Lá pra você se apita, né, William? Esse negócio aqui? Ou só pro vídeo? Eu tô tão viciada nesse negócio que eu tenho um contato pessoal de todo mundo que trabalha no vídeo. Aí eu pergunto, quem tá no vídeo hoje? Já mando mensagem pro cara. Ajuda aí. Ah, tá. O vídeo chama o operador, padrão. Olha aí pra mim aí. Eu já faço. Quem tá no vídeo hoje? Pra já fazer o contato com os caras lá pra ajudar a gente a prender esses. Igual o cachorro, né? Caçando gato. Cachorro caçando gato. É nóis, né? Ó, tem as etapas aqui da validação pela equipe de checagem, tá? Então são. Mas quando tem evento, Camaru ativa o sistema na tela do despachante. Ah, boa. E aqui a própria norma fala disso, né? Em eventos específicos, né? Aí você desloca câmeras para alguns lugares específicos também, né? Esse evento aí é um, né? Mas tem vários outros eventos que colocam câmeras específicas também, né? Assim, ah, mas você fala onde é que tá as câmeras, o cara não sai de casa, então, mas a gente não fala onde é que tá as câmeras. As câmeras estão em todo lugar, né? Em todo lugar tem câmeras, né? Onde você anda, tem radares, né? Que podem ser linkados, né? Só se o cara não sair de casa. Só se você for morar numa fazenda, né? Que foi o caso desse camarada aí, que eu comentei com os senhores, que nós prendemos aí no último turno de serviço. Ficou 10 anos trabalhando numa fazenda, literalmente. Aí, na hora que ele resolveu sair de casa um pouquinho, a câmera deu um pulão nele. Na hora que voltou a civilização, a câmera pulou nele, né? Então, olha só. Validação pela equipe de checagem, duas etapas, beleza? Validação pela equipe de checagem, duas etapas. Primeira, consulta em bases de dados oficiais, né? Então você vai consultar aí Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, que é o Sinesp, o Banco Nacional de Mandado de Prisão, que é o BNMP, tá? Para confirmar a existência do mandado de prisão em aberto, né? Então essas consultas visam confirmar se as informações estão atualizadas para evitar erro na identificação. Fez a consulta em bases de dados oficiais, você repassa as informações para o polícia que está lá na rua, para o polícia que vai efetivamente proceder com a abordagem, né? Confirmou as informações, passa, né, imediatamente para o policiamento local, dando as informações todas, né, de como ele está, do nome, do foto, nome, foto, do mandado de prisão dele propriamente dito, de onde que ele está, né, orientações para abordagem, por aí vai. Até na zona rural não vai ter, não adianta não, hein? Daqui uns tempos ligam com a Starlink, vai ser reconhecido por satélite. Pois é. O trem tá ficando top. O trem tá ficando top mesmo. Daqui a pouco você vai ter que começar a fazer essa cirurgia de cara aí, trocar de cara. O bizu vai ser trocar de cara, arranca. Se bem que tem umas pessoas aí que vai ser bizu mesmo trocar de cara, né? Que essas caras de carranca com cara de bozo aí, você trocar essa cara, às vezes é uma bênção pra você, né? Dependendo da cara que o cara tem, melhor trocar a outra. É, cara de bolacha, cara de bozo. Tinha um cara na minha turma de soldado que o apelido dele era cara de bozo do demônio. Cara de bozo do demônio. Tinha outro que era cara de Kombi. Como é que é? É a inteligência, né, de quinta série do policial militar.
nas salas de aula, né, das turmas aí dos cursos, né? Então, vamos lá. Então, tem duas formas de você fazer o reconhecimento facial, ou pela câmera, né, ou pelo QAPP, que foi o que eu comentei aqui no início da nossa aula aqui, né? Então, reconhecimento facial pela câmera. Primeiro, foi lá, né, verificação 1 no NVR, verificação 2 no software de reconhecimento, verificação 3 pela equipe de checagem, tá? E aí a viatura está indo para proceder à abordagem daquele alvo, né? Desloca para o local, a equipe desloca para o local da detenção com as informações necessárias, incluindo foto, descrição física, detalhes do mandado de prisão e outros pertinentes. Eu preciso saber disso. Ó, é um cara gordo, de camisa vermelha, calça jeans, tênis preto, tá com boné azul, tá? Ele tá no ponto de ônibus da rua X e o mandado de prisão dele é pensão alimentícia. Ou o mandado de prisão dele é por homicídio consumado, transitado em julgado, já tem 5 anos que ele tá foragido. Opa, aí é uma abordagem diferente, tá? Conforme o MTP. Você vai verificar lá, priorizando a segurança dos policiais das pessoas, você vai verificar qual a forma que você vai proceder essa abordagem. Se é só com 2 policiais, você vai pedir o apoio de uma outra viatura, né? Se é na posição de contenção 1, 2, 3 ou 4, né? E aí você vai verificar conforme a situação for dada para você do alvo, você vai proceder à abordagem nos modos do MTP-02. E aí você vai verificar a identidade daquela pessoa, né? O reconhecimento facial identifica um percentual elevado de similaridade da face captada com a existente no banco de dados. Para a validação da identidade do abordado, a equipe deve utilizar documentos oficiais com foto ou outros meios disponíveis, inclusive consultas aos sistemas informatizados. Tá com o documento? Confere ali. Mas mesmo com o documento, ainda é bom dar mais uma conferida. Já tem casos, né, de um camarada lá em BH lá, que tem 3 documentos. Esse ano passado, no Camaro, prendeu um cara que tinha 3 documentos. Você viu esse cara aí, William? O cara tinha 3 nomes, 3 documentos. O cara faz um RG em Minas, um RG em São Paulo, um RG em Goiás, cada RG com um nome. Então, assim, mesmo assim, você tem que, mesmo com documentos oficiais, você dá mais uma conferida aí, né? Inclusive através de consulta aos sistemas informatizados, ok? Confirmou que é o cara? É o alvo? É. Lá no Camarão ano passado, o cara tinha 3 identidades. E o negócio dele era pesado, pesado, bem pesado. Né? Tem um outro lá de BH também que é a mesma coisa. Esse que a gente está procurando, que apareceu aí, ele tem 2 identidades. Né? Então, você confere o cara crachá mesmo, né? Então, ó, confirmou? É o alvo? É mesmo? É o cara? Tá com o papo em aberto? Tá? O que você faz? Conforme de aula, né? Conforme de aula, né? Que é conforme de aula? Vai lá, efetua prisão, conduz, tal, não sei o quê. Cada unidade aí vai ter a sua forma de atuação. Aqui em Uberlândia, você vai lá, leva para a unidade de atendimento, faça o atendimento médico e leva para a delegacia de plantão. Então, cada unidade vai ter o seu aí, conforme de aula. Ok. Importantíssimo isso aqui, senhores, tá? Aqui, em Uberlândia, quando eu estava em BH, a gente não fazia isso, mas é previsto fazer, tá? É previsto fazer. Se o abordado não possui restrição judicial ou não foi identificado como foragido da justiça, ou seja, não confirmou que é o alvo. É parecido demais, mas não é o alvo. Beleza? Não é o alvo. Não é. Deu similaridade altíssima. Não é. Principalmente quando o cara é mais gordo, é impressionante como dá maior similaridade. Não sei o que acontece, mas quando a pessoa é mais obesa, mais carinha de lua cheia, dá uma maior similaridade, né? Não confirmou? Qual que é a situação? Libera o cidadão, normalmente, repassa essa situação para a sala de operações, tá? Para fazer uma observação ali na chamada e fazer o registro no REDS. A POP fala aqui que você tem que fazer o Alpha 5, só me engano, tá? Então tem que fazer o registro no REDS.
A gente sabe que na prática ninguém faz esse registro no Redes aqui, mas para fim de prova tem. Por exemplo, lá no TCO, que não caiu pro CEGAL esse ano, o TCO fala que você tem que fazer o VV3 quando a pessoa dispensa. Ninguém fez esse VV3, mas tá lá e para fim de prova conta. Beleza? Então, muita atenção nisso. Confirmou? Adota os procedimentos previstos na DIAL para a prisão dessa pessoa. Não confirmou? Libera o cidadão, repassa a situação para a sala de operações, né, para constar lá na chamada, e, principalmente, faz o registro do fato no REDS, tá? Faz o registro do fato no REDS. Se não me engano, é o Alfa 5, tá? Nós vamos ver aqui no POP aqui, beleza? Muito importante isso aqui, porque distou um pouquinho do que a gente faz na prática, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Vi aqui a app. Tô lá, abordei um camarada, ele tá me dando um nome que eu tô achando esquisito demais o nome desse cara. Ou tá dando um nome que tá esquisito, ou não tá batendo, ou ele não tá sabendo o nome dele. De vez em quando os caras não sabem o nome dele, né? Não tem CPF. Tem cara que não tem CPF, sim, tem cara que não tem CPF. Você não consegue consultar ele no Banco Nacional, tá? Então, às vezes tem circunstâncias lá que vão requerer a certificação da identidade do cara. Esse povo não anda com documento, né? Então o cara pode estar dando informação falsa, às vezes ele tem homônimo, muito homônimo, né? Então, às vezes, você precisa identificar a pessoa através do reconhecimento facial. O que você faz? Vai no QAPP, vai lá vai no QAPP aqui, beleza? Clica nele aqui, bonitinho. Vai aqui no Cyber PM, que é o primeiro da esquerda aqui. Clica no cliquezinho do Cyber PM. Clicou lá, o que você vai fazer? Vai capturar, tá? A foto da cara, imagem facial da cara do camarada, tá? Então, as imagens realizadas por captura de foto tempo real serão processadas e comparadas com registros oficiais contidos em uma base de dados restrita e autorizada. Então, vai tirar foto da cara do camarada. Manda ele tirar a boné, tirar foto da cara dele, de frente. Aí o sistema vai analisar, né? Vai jogar para a NVR, da mesma forma que a câmera faz, vai jogar para a NVR para ela verificar. Depois vai para o software de reconhecimento para verificar se tem alguma correspondência com algum indivíduo que tem alguma passagem pelo sistema, alguma coisa nesse sentido, né? Se tiver MacPapa, ele vai gritar, tá? E comigo já aconteceu disso, você tirar a fotinha do cara, reconheceu na hora, o MacPapa gritou, o nome que ele estava dando não era o nome dele. Inclusive, é o nome de um cara que até hoje eu lembro o nome dele, que o nome dele não tem consoante, é um nome muito esquisito. Aliás, não tem vogal o nome do cara. O nome do cara só tinha consoante, assim, né? O nome mais doido. Só pode estar bugado. A gente confirmou com o sistema de inteligência, da base de inteligência na data, e confirmou que realmente era o cara. Era um cara que o nome dele só tinha consoante, um nome muito doido lá, né? Uns G.I. Joes da vida aí, né? Beleza? Então, essa é o Via QAPP, beleza? Via QAPP aqui. Beleza. Como é que funciona esse reconhecimento via QPP? A equipe, né? Pela abordagem lá. Então foi lá, te abriu, realizou a captura da imagem, o sistema vai analisar, tá? Ele vai para a equipe de checagem, tá? Então a equipe policial, né? Encaminha o resultado da análise, que foi o que a gente fez. No caso, a gente mandou ali para a base de inteligência, né? Pode ser o Copom, a ASOL, a SOF, né? Ou alguém do CIPOM, tá? Para certificar quanto à existência. Confirmou, ou seja, validou a identidade, tá? E realmente é aquele camarada. Aí você vai adotar os procedimentos previstos na DIAL ali, fechou? Não é o caso, mesma coisa. Libera o camarada, repassa a situação para essas situações e faz o registro no REDS daquela situação. Fechou? Então são as duas hipóteses aqui, ou via QAPP ou via câmera, as duas hipóteses de reconhecimento facial, ok? Segurança da informação e proteção de dados, né? Segurança da informação. Então, o acesso aos dados é restrito, tá? É controlado, né? Somente profissionais autorizados podem ter acesso a essas informações. Então, a gente tem controle de acesso, tá? Ou seja, tudo é protegido por senha, tá? Para garantir só que profissionais cadastrados, né? Previamente cadastrados, possam tentar. Então, as tentativas de acesso ao sistema são registradas em logs, né? Então, você consegue identificar tranquilamente quem entrou ou não. Existem hierarquia de permissões, tá? Dentro do sistema facial. Igual eu falo, meu sonho é ter esse aplicativozinho de fazer a biometria facial. Eu queria muito ter isso, porque toda hora você tem que pedir. A gente
aborda muito, então nós temos que ficar pedindo a base. Então nós temos que pedir, né? Talvez se eu tivesse, mas é específico lá de quem trabalha na inteligência, né? Quem trabalha lá com esse sistema aqui. Então a gente está no policiamento ali, não tem, por conta justamente disso, da hierarquia de permissões, né? E também tem logos de atividades, né? Então, qualquer tentativa de acesso ao sistema, né, são enviados alertas, né? Tipo quando você faz compra no cartão, te manda uma mensagenzinha, é bem parecido com esses logos de atividades aqui, tá? Proteção de dados pessoais, tá? Apenas os dados estritamente necessários, né, para identificar esses foragidos devem ser coletados, né? Então, você coloca lá só a cara dele mesmo, mais nada. Os dados sem interesse são automaticamente descartados, né? Então, foi no alvo lá, não é? Descarta automaticamente no sistema, tá? E anonimização de pessoas sem interesse. Foi o que eu falei no início. O sistema ele tem a funcionalidade de ocultar ou pixelar o rosto de terceiros, garantindo que apenas que a pessoa interessada seja identificável, tá? Ou seja, tem lá um evento com muitas pessoas. A câmera pegou. Gente, no carnaval, vocês não têm noção da quantidade de gente que foi presa no carnaval. Muita. E às vezes a pessoa tá num bloco ali, e aí a câmera pega ali, por exemplo, o rosto, né, a face daquela pessoa, e tem um tanto de gente em volta dela. O que é feito? Vai pixelando os outros rostos, né? Para que as pessoas que não são interessantes não sejam identificadas. Né? Isso vai impedir exposição desnecessária de quem não tem nada a ver com o objetivo aqui da instrução propriamente dito, o objetivo aqui de prender essas pessoas que têm problemas aí com a justiça, ok? Medidas técnicas de segurança. Tem criptografias e firewalls, né? Bancos de fogo, né? Firewalls, né? Muros de fogo, né? Ou seja, todas as imagens são criptografadas durante a transmissão, tá? E a gente tem também os firewalls, né? Que são protegidos, né? São os muros de fogo, né? Para que pessoas não autorizadas não acessem e que também a gente não tenha ataques cibernéticos, ok? Quem vai utilizar essa ferramenta aqui precisa ter capacitação, treinamento específico em todos os níveis, tá? Então, todos os profissionais que utilizam o sistema devem passar por treinamentos regulares, né? E os militares e civis que têm acesso ao sistema estão obrigados a manter o sigilo necessário, obviamente, sob pena de incorrer no cometimento de delitos, né? Eventualmente, quem trabalha lá no sistema de vídeo monitoramento, principalmente, são pessoas contratadas, né? São civis contratados. Então, eles são obrigados a manter sigilo, né? Eu lembro lá no primeiro batalhão, na terceira companhia, quase todo dia eu ia lá na salinha lá, dava um bom dia pro pessoal. Oi, gente, como vocês estão, né? De vez em quando levava um pó de café, né, e tal, que então, eles davam uma moralzinha pra gente na hora de localizar as pessoas, né? Quem quer rir tem que fazer rir, né, gente? É de gente. Vamos lá, estrutura tecnológica. Até aí, tá ok, senhores? Até aí, tá ok, sim ou não? É coisa demais, é bastante coisa. Mas vamos rompendo que vai dar bom. Vamos rompendo que vai dar bom. Vamos rompendo. Vamos lá, sobre a estrutura tecnológica aqui, algumas informações interessantes, né? Eles com os testes, né, que foram feitos lá na sexta companhia do primeiro batalhão, eles verificaram que quando as câmeras de vídeo monitoramento e o NVR têm a mesma marca, a compatibilidade é melhor, tá? Então, quando a marca da câmera com o NVR é a mesma, a compatibilidade é melhor, o sistema funciona melhor. As câmeras fixas, né? As câmeras fixas, né? Dedicadas com analítico de captura facial, têm melhor performance no processo de identificação de caracteres de biometria facial. Então, em vez das câmeras ficarem girando ininterruptamente, igual aquelas câmeras de vídeo monitoramento de olho vivo, as fixas, elas têm um aproveitamento melhor, né? Da, da, da captura facial, né? Então, as câmeras tipo Speed Dome, tá? Tem também satisfatoriedade. O que é câmera Speed Dome, Felício? Não sei, não tenho a menor ideia, né? Eu só sei que essa câmera Speed Dome tem uma satisfatoriedade porque a, a Speed Dome, as que ficam girando,
Ah, tá vendo? Então sempre tem alguém que sabe, tá? Então as câmeras do tipo olho vivo, né? Do olho vivo do tipo speed dome, as que ficam girando também apresentam satisfatoriedade. Muito bom saber, tá? Que é as que são usadas geralmente em áreas centrais, né? Das megalópolis, é isso? Outro ponto de atenção para evitar sobrecarga é a instalação do NVR no mesmo local do servidor de vídeo monitoramento, né? Exceto se esse servidor estiver fora de local sob a administração da PMG. Tá? Então, o ideal é que a instalação do NVR seja em local distinto do servidor de vídeo monitoramento, ou seja, que sejam locais distintos, né? Para não haver uma sobrecarga. Se você coloca tudo num só, sobrecarrega. Então, se você coloca um em um local e o outro no outro, tem maior satisfatoriedade. Beleza? Os outros pontos, tá? Essa estrutura aqui de modular e descentralizar, né? O reconhecimento facial deve ser complementada por um sistema de gerenciamento dos NVRs, né? Que utiliza o sistema Plot Control remoto, né? Esse sistema permite controlar os acessos das NVRs de toda a instituição. Isso aqui é muito tranquilo. É possível, tá? A norma deixa muito clara para a gente aqui que você pode utilizar não só as câmeras do olho vivo, tá? Não só as câmeras do olho vivo do vídeo monitoramento, mas você pode utilizar quaisquer câmeras, tá? Então, aqui a gente tem a figura aqui que mostra, né, que é possível o sistema integrado de dispositivos remotos, né? Que podem ser sistemas de prefeituras, sistemas de circuito fechado de televisão, né, que são qualquer câmera, né, com locais gigantes de circulação de público, né? Então essa proposta permite o funcionamento semelhante ao do Helios. A gente sabe que o sistema Helios, ele pega as câmeras de radar, né? Então o Helios pega as câmeras de radar. Da mesma forma que o sistema Helios pega as câmeras de radar, tá? O sistema aqui do CyberPM também pode pegar essas câmeras para também fazer esse vídeo monitoramento. Pode pegar, inclusive, circuitos fechados de televisão, né? São as câmeras aí de rodoviária, de shopping, de locais públicos, né? Pode pegar todas essas câmeras. Nos ônibus seria bem interessante, né? Mas tem as da parte central, né? As rodoviárias principalmente. Terminais centrais, rodoviárias, né? E aí integraria muito. Aí seria foda, né? Toda cidade grande, quando tem evento, você centraliza as câmeras no evento, assim. O pessoal demonstrou os dados lá de quantos foragistas foram pegos no carnaval de BH. Eu não sei falar exatamente, mas foi assim, sobrenatural. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Prendeu gente demais. Muita gente, né? O CyberPM permite a integração, né, de uma solução avançada de servidores de reconhecimento facial. Ele pode, né, processar grandes volumes. Ele é capaz de registrar até 80 milhões de faces. Muito interessante. Isso aqui pode ser cobrado na prova, né? Então, o CyberPM consegue captar até 80 milhões de faces. E ele pode integrar com o Registro Nacional de Carteira, o TRE, o Sistema Integrado de Gestão Prisional, né, o Infopem, tá? Geralmente a gente é muito ligado aqui à questão do Infopem. Viu uma matéria que falava de 26, se não me engano, de uns 90 por detecção da face. Foi muita gente. Muita, muita gente. Foi gente demais que foi presa no Carnaval de BH. Foi, assim, assustador, assim. É coisa, assim, de ano, né? Que Uberlândia tem como meta anual, os caras prenderam só na semana do Carnaval lá. Assim. Foi muito, muito interessante. E é o CyberPM, tá? Também oferece suporte à licença de gerenciamento, né? Então dá para integrar com outros sites, câmeras de vídeo, então dá para integrar com vários sistemas, né? De vídeo monitoramento, né? Permite integração com aplicativos, né? Então o CyberPM aqui ele é linkado aqui no QApp, então é possível isso também, tá? Então, os PMs ali, eles podem fazer suas pesquisas, comparações por identidade, por meio de smartphone, dispositivos móveis, né? Então, você pode baixar lá o app de reconhecimento lá da biometria, né? E fazer isso pelo próprio celular. Geralmente a turma faz, pelo próprio celular mesmo, quem tem acesso a esse sistema aí, né?
E aí a gente tem aqui, né? Então, as unidades que pretendam utilizar a tecnologia em sua área de responsabilidade devem, primeiramente, elaborar um projeto a ser encaminhado à DTS. Isso aqui é questão de prova, viu, senhores? Esse tópico aqui é questão de prova, beleza? Então, se as unidades quiserem implementar um projeto de Cyber PM, tá? De reconhecimento facial na sua área de responsabilidade facial, territorial, eles têm que fazer o projeto, encaminhar para DTS, tá? Contendo a proposta de implementação. Vamos mudar DTS por DAL ou DOP? Pois é. Eu, assim, como eu tô falando, eu falo com os senhores, isso aqui é questão de prova. Isso aqui é nitidamente questão de prova, tá? Nitidamente isso aqui é questão de prova, tá? Então, antes de qualquer coisa, encaminhe o projeto para DTS, Diretoria de Tecnologia e Sistemas, né? DTS, não é DAL, não é DOP, não é DCO, é DTS, ok? Muita atenção nisso aí, tá? E aí, né, esse projeto, tá? Nem o comandante geral, nem a DAL tem participação aqui. Boa, 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 excelente. Nem a DAL, nem o comandante geral tem participação aqui. Aqui vai ser a DTS, a DCO, a DOP, né? E DTS, DOP, DCO, isso. Isso, a PM3 é a DOP, né? E a DINT. E a DINT. DOP e DINT, né? Só lembrar desses que tem essa participação aqui. Então, esse projeto, ele vai demonstrar, né, a infraestrutura de vídeo monitoramento que a área daquela unidade tem, para ver a quantidade de câmeras, né, se essas câmeras são boas. Então, a avaliação quantitativa e qualitativa, né, tem que incluir a marca das câmeras, a capacidade de resolução, cobertura geográfica, né, a tecnologia que tem, né, análise dessa infraestrutura de rede, de conectividade, né, verificar se tem banda larga, né, fibra ótica, provedor de serviço de internet local, topologia e configuração da rede, né, mapeando ali as configurações lógicas ali de VLAN, de endereço de IP, questões físicas, de cabeamento, né, redes de dados locais, né, verificação de ambientes designados onde vai se instalar esses equipamentos de processamento, né, os racks, servidores, os NVRs, né, tem que ter sistema de climatização, né? Redundância genética, segurança, né? Depois que fez esse projeto que consta todas essas informações lá para a DTS, aí a DTS vai analisar tudo e somente a aprovação da DTS, a unidade está autorizada a implementar o sistema de reconhecimento facial, beleza? Então, somente após. Então, a unidade que quer implementar o reconhecimento facial, ela tem que fazer um projeto que tem que ter estrutura de vídeo de monitoramento existente, estrutura de rede de conectividade, topologia e configuração de rede, instalações físicas e ambientais, e aí somente a análise da DTS, somente após a aprovação dela, é que a unidade pode implementar esse sistema. Lembre-se, DTS. DTS. Né? Inclusive, tem um grupinho no WhatsApp aqui da região da NUNERPM aqui, né? Que faz parte aqui o coronel diretor da DTS, o coronel regional, os tenentes coronéis comandantes de batalhão e os pracinha lá, né? Outro dia teve um maldito de um praça, né? Que caiu lá. Caiu lá a foto do cara num grupo que é o grupo do reconhecimento facial de mandados, né? E aí mandou lá no grupo, lá, um grupo cheio de coronéis, né? Tenentes coronéis. Ele teve a capacidade de perguntar se o cara tinha mandado. Meu Deus, se o cara tem mandado pra esse cara, filho, quem tá aqui é quem tem mandado, filhão. Maldito, né? Tem uns caras que abordam um cara que não tem nada a ver com algo. Acontece, né? Quem nunca errou, não é mesmo? Quem nunca errou, né? Até a Rose deixou o Jack morrer na tábua, sendo que cabe os dois, né? Por que o polícia não pode errar? Não é mesmo? Então acontece, assim mesmo. Tem essa imagem aqui das necessidades estruturais, né? Para ter o sistema de reconhecimento aí nas unidades. Eu acredito que isso aqui não vai ser objeto de prova, porque é muito, muito, muito específico. E seria quase impossível você decorar isso aqui. Mas basicamente o que está previsto aqui nesse quadro são essas informações aqui, né?
do que é preciso num projeto, né, que é enviado lá para a DTS, para que a unidade possa implantar o sistema de reconhecimento facial na sua área de responsabilidade territorial. E aí, senhores, que é a outra aposta de prova, né, que o Fernando colocou aqui, que ele aposta que é questão de prova, são as atribuições de cada uma das inteligências aqui, né? DTS, S de segurança, tudo relacionado à tecnologia ou técnica. DINT, inteligência, tudo voltado à base de dados de inteligência. DOP, atividades operacionais, tudo que estiver relacionado a operações e operacional. DCO, comunicação, tudo que relacionar a comunicação e transparência com o público interno e externo é DCO. Perfeito. É bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Perfeito. Excelente. Excelente. DTS, o S de segurança aí, né? Relacionado à tecnologia ou técnica, né? Então, são as atribuições da DTS aqui, tá? A gente já viu que ela vai receber o projeto, né? Que ela vai dar um parecer aí sobre a implantação ou não na unidade que queira instalar, né? O sistema de reconhecimento facial aí, tá? Então, ela é responsável pela implementação, manutenção e segurança do sistema de reconhecimento facial, tá? Então, um bizu aí que o Fernando deu, excepcional. DTS, S de segurança, tudo que é relacionado à tecnologia ou técnica é com a DTS. Perfeito. Pegou aí? Pegou aí? DTS, S de segurança, tudo relacionado à tecnologia ou técnica, tá? O que a DTS vai fazer aqui? Vai desenvolver e implementar as integrações necessárias, coordenar a implantação e funcionamento das câmaras em locais estrategicamente definidos, vai prestar assessoria relativa à viabilidade técnica dos projetos encaminhados pelas unidades, vai assessorar a unidade quanto à especificação técnica para implantar o sistema, vai atualizar periodicamente firmwares, softwares, algoritmos, com a finalidade de incorporar avanços tecnológicos e corrigir vulnerabilidades. Vai viabilizar a adoção de medidas técnicas de segurança, como criptografia, firewall, sistema de detecção de intrusões. Vai monitorar o sistema para identificar e neutralizar possíveis ataques cibernéticos e vai prestar suporte técnico às equipes de checagem e de campo. Então é isso mesmo. DTS, S de segurança, tudo que é relacionado à tecnologia ou técnica. Padrão? Padrão. Funções aqui da DINT. Coordenar, orientar e supervisionar em nível tático, tá? O CRS pode mudar esse tático aqui para técnico. Ou operacional, de tirar o tático aqui, colocar técnico, ou colocar nível operacional aqui. Cuidado para não cair na pegadinha, viu, senhores? Cuidado. Então, ela é responsável por coordenar, orientar e supervisionar em nível tático a integração da atividade de inteligência com o sistema de reconhecimento facial, assegurando a confiabilidade das informações e aderência às normativas legais. Quais atribuições? Assegurar a adequada estruturação da base de dados, né, para esse sistema, estabelecer os critérios técnicos para a coleta de dados utilizados pelo sistema, incluindo parâmetros de qualidade e pertinência, e garantir que a equipe de checagem tenha acesso às informações das bases de dados oficiais existentes, tá? Então, a DINT, tudo voltado a dados de inteligência, tá? DOP, tá? DOP, coordena, orienta e supervisiona também a nível tático a integração da tecnologia de reconhecimento facial com as atividades operacionais, tá? Para ter a padronização, efetividade e segurança das ações. Então, a DOP aqui, tá? Questões operacionais. Tudo que tiver relacionado a operações e operacionalidade é DOP. Muito bom, Fernando, muito bom, tá? Diagnosticar as necessidades relacionadas ao uso do sistema, junto às unidades, avaliar os impactos do uso do sistema, tá? Sobre os indicadores operacionais, ter conhecimento e manter controle, né, das unidades que utilizam o sistema de reconhecimento facial, acompanhar e avaliar a utilização do sistema pelas unidades operacionais. O foco, tá? É a aderência às normas, né? Identificação de boas práticas e oportunidades de melhoria para evoluir esse sistema, né? Emitir orientações para o emprego do sistema de reconhecimento facial por ocasião de grandes operações, ações integradas ou eventos de grande vulto, né? Então, por exemplo, a DOP, ela emitiu orientações, né, especificamente para o emprego do reconhecimento facial no Carnaval de Belo Horizonte. É por isso que teve um resultado tão satisfatório, beleza? DOP, tudo que é relacionado a operações e a operacionalidade. E a DCO é tudo que é relacionado à comunicação, tá? Produção, divulgação de materiais sobre o sistema, público interno, externo,
tá? Campanhas relacionadas à sensibilização do efetivo, suporte comunicacional, atualizar os canais oficiais de comunicação da PM. Então, saber quais são as funções de cada um dos órgãos aqui é imprescindível para fins de prova, tá? Pegou esse bizuzinho aqui, matou. Essa questão, esse ponto aqui é algo que eu também acredito que é questão de prova, tá? Fernanda até falou aí, eu também acredito que isso aqui é questão de prova, tá? Também acredito que isso aqui é uma questão de prova, tá? É o Comitê de Gestão Operacional, tá? Comitê de Gestão Operacional, tá? É a estrutura da PM responsável por estudar e sugerir a implementação de melhorias, correções e novas funcionalidades, bem como processos e procedimentos operacionais para sua utilização. Ele é responsável pela condução das auditorias internas da instituição, com o objetivo de garantir a correta aplicação dos recursos, transparência nas operações, bem como a conformidade com as diretrizes institucionais, tá? Então, o Comitê de Gestão Operacional do Sistema Cyber PM, tá? Então, ele é instituído por ato do chefe do Estado-Maior, tá? É presidido pelo diretor de operações, tá? E terá como membros efetivos, tá? Um oficial da DOP, que é o gerente do sistema, um da DTS, um da DINT, um da DCO, um da PM3. E outros que poderão ser indicados como membros, mediante designação do chefe do Estado-Maior. Então, senhores, não é difícil você matar uma questão dessa. Por quê? Porque eu não acabei de ver, tá? Que a questão das atribuições aqui, ó. Atribuições aqui, ó. DTS, DINT, DOP e DCO. Ó, DTS, DINT, DOP e DCO. Então, vai ter um oficial de cada um desses. DOP, DTS, DINT, DCO, vai ter um da PM3. Então, vai ter aqui, ó, DOP, DTS, DINT, DCO, que são os que estão relacionados aqui ao gerenciamento, manutenção e auditoria do sistema, né? Os 4 órgãos aqui, DTS, DINT, DOP e DCO. Então, considerando os 4 aí, tá? Considerando os 4 aí. Então, vai ter um oficial de cada um deles, DOP, DTS, DINT, DCO. Vai ter também o oficial da PM3, que é o que surgiu de novo aqui, tá? Quem institui? O chefe do Estado-Maior, tá? E o presidente é o diretor de operações. Quem institui? O SHEM, presidente, diretor de operações. Quem é o gerente? Oficial da DOP. Perfeito, perfeito. Vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Boa. Aqui, ó, Ctrl+C, colocar aqui, ó. Ó, quem institui? O Comitê de Gestão Operacional do Sistema Cyber PM, o SHEM. Presidente, diretor de operações. Quem é o gerente? Oficial da DOP. Beleza? Quem institui o SHEM? Presidente, diretor de operações. Quem é o gerente? Oficial da DOP. Tá? E aí eu tenho DTS, DINT, DCO, PM3 ou outros policiais militares que podem ser indicados como membro, já que é o SHEM que institui o comitê, então o SHEM também designa, tá? Realmente, aqui não tem DAL e não tem comandante geral. Então, para sua prova, se aparecer em termos de Cyber PM, DAL e comandante geral, corre que é cilada, Bino! Corre que é cilada, Bino! Se aparecer comandante geral e DAL na sua prova que está falando sobre Cyber PM, reconhecimento facial, corra que eres cilada! Não existe! No Cyber PM, não existe! Nem DAL, nem comandante geral. Pode ter praça no comitê? Pode! Se o chefe do Estado-Maior indicar. Beleza? Show! Beleza? Continuando nosso estudo aqui.
Prescrições diversas, né? Temos as funcionalidades aqui, exclusivamente para o interesse da segurança pública, apenas policiais militares e funcionários civis podem acessar o sistema, tá? Aí, senhores, a gente vai trabalhar aqui, só para a gente encerrar nosso estudo aqui, o POP, tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui. O POP, rapidamente, o POP é muito tranquilo, tá? O POP aqui dele é muito tranquilo, basicamente está falando aqui o que a gente já trabalhou aqui na instrução toda aqui, né? Então, o sistema de reconhecimento facial é denominado CyberPM, é uma tecnologia biométrica que possibilita apontar grau de similaridade na identificação de pessoas a partir de suas características faciais. É um recurso que se apresenta como uma ferramenta de apoio às ações e operações policiais militares no que se refere à identificação e localização de pessoas desaparecidas, tá? Com restrições judiciais ou foragidas da justiça, contribuindo para a efetividade do policiamento ostensivo, tá? Pode ser integrado com dispositivos com capacidade de captura de imagem, como câmeras, móveis ou fixas e smartphones, o que amplia sua aplicabilidade em diferentes contextos, tá? Basicamente, o que a POP está falando aqui é o que a gente já viu aqui sobre a norma, tá? As imagens são captadas por vídeo monitoramento, né? Quando o sistema identifica uma correspondência alta, ele gera um alerta. A partir desse alerta, chega a equipe de checagem, que é a terceira verificação, tá? Que vai consultar na base de dados oficiais se efetivamente existe aquele mandado de prisão, se realmente aquela pessoa está desaparecida ou não, tá? Para evitar aí um falso positivo, tá? Transmitiu essas informações aí para o Copom, a SOL, a SOF, tá? Quem trabalha no Copom ou sala de operações, tá? Recebeu informação da equipe de checagem, faz o quê? Cadastra a chamada, empenha o recurso para abordagem, tá? E cientifica o coordenador do turno operacional. Aqui ele está com CTO. Aqui, senhores, essa parte aqui, eu acredito que pode ser uma questão de prova, tá? Porque isso aqui difere um pouquinho do que a gente está acostumado na prática, tá? Então, o policial que está lá na SOL, está lá no Copom, está lá na SOF, beleza? Despachante. Equipe de checagem verificou realmente. Parece que é o alvo. A sinalidade é o grande, parece que é alvo. Faz o quê? Cadastra a chamada, empenha o recurso para abordagem com informações, todas as informações necessárias e cientifica o coordenador do turno operacional, que aqui está descrito como CTO, mas na verdade é o famoso CPU, né? É o famoso CPU. Só que aqui está CTO, né? Coordenador do turno operacional. Ah, tá. Em BH agora é assim? Em BH tá CTO. Em BH tá CTO. Ah, entendi. Então é por isso. Que aqui Uberlândia ainda é CPU, tá? O outro é só para operações, né? Então em BH tá tendo diferença de CPU para CTO, tá? Então, para o senhor, para a senhora que não é de BH, saiba, tá? Que na prática aqui é CPU. Mas aqui, para fins de prova, o Copom recebeu lá, a equipe de checagem verificou, é o alvo, o militar da SOL cadastrou a chamada, empenhou a viatura e vai cientificar o coordenador do turno operacional, que é o CTO, para acompanhar e avaliar a necessidade de apoio. Para fins de prova, que a gente precisa saber isso. Porque às vezes aparece na sua prova lá, cientificar o CPU, aí você vai falar assim, gente, CPU? CPU? Não, aqui está escrito CTO, coordenador de turno operacional. Mas na prática é o CPU. Na prática é outra coisa, senhores. Para fins de prova, cientifica o CTO. Beleza? Fechou? Tranquilo isso aí? Beleza, gente? Para fins de prova, cientifica o coordenador de
turno operacional, CTO. Ficar discutindo o que é CTO, CPU, se tem diferença, não tem, não importa aqui, senhores. O que importa é que, para fins de prova, tem o Copom que cientificar o coordenador do turno operacional, que é o CTO. Pronto, só isso. Se aparecesse na sua prova, tá certo. Se não aparecesse na sua prova, tá errado. Beleza? Se aparecer cientificar o coordenador de turno operacional, tá certo. Se não aparecer cientificar o coordenador de turno operacional, tá errado. Fechou? Beleza? Beleza? Todo dia a polícia muda um negócio novo. Que bom que eu tô aqui, né, com os senhores nessa jornada aí, que a gente vai aprendendo as coisas novas, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, que beleza. Lá em BH eu era sub 3, aqui em Uberlândia não tem nem isso, né? Você fala assim, ó, eu era sub 3 na BH, que é isso, né? Cada unidade tem as suas peculiaridades, né? Mas para fins de prova, é exatamente, né? Exatamente, né? É, aqui em Uberlândia quem faz isso não é o despachante, é o auxiliar do vítima, a gente sabe disso, né? Então, assim, é para fins de prova. A gente não pode preocupar com a prática. Foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui na aula. Não se preocupem com a prática, tá? Preocupem-se com o que está no documento, na instrução, tá? Na instrução tá falando que é o seguinte, a equipe de checagem olhou? Olhou. O Copom faz o quê? Cadastra chamada, empenha o recurso para abordagem e cientifica o CTO, que é o coordenador de turno operacional. Ponto. Ponto. Ah, mas aqui, problema é... Problema não, né? Aqui é aqui, né? Na sua prova é isso aqui, né? Na sua prova é isso aqui. Beleza? Vamos ser felizes fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V do que está na norma na nossa prova. É isso? Quem vai fazer a abordagem, tá? Após ser empenhado pelo Copom ou pela sala de operações, e o Copom já cientificou o coordenador do turno operacional, vai lá, né? No estado de prontidão adequado, nos moldes do MTP, dos MTPs, realiza o diagnóstico, procede a abordagem nos moldes do MTP, confere os dados, adota as providências, tá? E aí fala que qual, ó? Caso abordado se encontre situação de foragido da justiça, alfa 8000. Pessoa localizada, alfa 10. Restrição judicial, vai verificar o caso concreto. Se não é a pessoa, libera o cidadão e faz o alfa 5, tá? Como eu falei, tem que fazer o REDS? Tem, de alfa 5. E repassa a situação para a sala de operações, caso não seja confirmada a identificação da pessoa. Então tem que registrar o alfa 5. Na prática, o povo registra alfa 5? Aqui em Uberlândia, a princípio, não. Mas, para fins de prova, não constatou que é o alvo, já vai estar gerado no Copom, o Copom vai só discriminar para você lá, empenhar para você lá, você faz lá o alfa 5, tá? E aqui é o QAPP, né? Mostrando como é que funciona, tá? Alguém aí não sabe utilizar o QAPP no CyberPM? Se você abrir o seu QAPP aí e olhar no lado esquerdo, você vai ver bonitinho como é que funciona esse processo aqui de identificação. Beleza? Aguarda, foi lá, abriu o CyberPM, tira a foto do camarada, aí vai verificar se tem ali mandado de prisão ou não para a pessoa. Você clica ali, né? Ele vai dar a similaridade, você encaminha, né, para a equipe de checagem, né? Que pode ser inteligência, pode ser o Copom, pode ser a SOU, né? A depender do local aí. Confere. É a pessoa? Adota os procedimentos. Não é? Faz o alfa 5. Beleza? E aí, quais são as atividades críticas, né? A equipe de checagem, tá? Deve consultar outros sistemas a fim de evitar o falso positivo. A base de dados, né, deve ser constantemente atualizada e revisada. Os alertas devem ser considerados como indícios da edificação e não prova absoluta. E isso eu acredito que é uma questão de prova muito interessante aqui, tá? Os alertas do sistema são indícios, não provas absolutas, beleza?
A informação acerca da pessoa identificada, tá? Após confirmação pela equipe de checagem, deve ser repassada à equipe que vai efetuar a abordagem de forma completa e séria, ou seja, tem que ser o mais rápido possível para aumentar as chances de êxito na abordagem desse camarada, né? Se a pessoa tiver em movimento, tá? A equipe deve considerar o perímetro e não só onde que ele foi reconhecido, tá? Conforme projeto, isso aqui também pode ser uma questão de prova, tá? Isso aqui é muito interessante. Conforme o projeto piloto da Sexta CIA, do IPC de Belo Horizonte, a Sexta Companhia, que quando eu estava lá tinha quase 200 polícias, que é um capeteiro. Os polícias começavam a manotar na Terceira Companhia, recebia uma ameaçazinha, velada, você vai ser convidado aí para a Sexta Companhia, rapidinho. O polícia firmava o corpo. Graças a Deus que eu não fui da Sexta Companhia. Abençoados esses nobres combatentes que estão na companhia mais operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, que é a Sexta Companhia. Aleluia, igreja! Aleluia para você que está aí na Sexta Companhia. Você merece uma oração mesmo. Você merece uma oração. E o pior é que quem trabalha lá gosta. O povo da Sexta Companhia gosta de ser da Sexta. É impressionante. É um bando de masoquista. Mas enfim. Então, o projeto, né, que foi feito lá na Sexta CIA, no Oceano de BH, tá? O tempo que possibilita o maior êxito na abordagem da pessoa, computado desde o alerta gerado até o contato direto do PM com o indivíduo, é 4 minutos, tá? 4 minutos, ok? Tudo de ouro, Deus me livre da sexta. Rapaz. É falar que você vai ser convidado aí para a sexta, todo mundo começa a produzir, que é uma beleza. Quem é do primeiro ali. E tem uns fluxogramas aqui, tá? Que é bem tranquilo isso aqui. Padrão, senhores. Padrão até aqui? Padrão, padrão? Dúvidas? Show, vou aproveitar com os senhores. Vou encerrar a gravação aqui, tá? Vamos disponibilizar essa aula na nossa imediatamente, assim que ela for processada lá na área do aluno, beleza? E é, beleza, tô mandando. Deixa eu mandar. Vou mandar agora no grupo, tá? Encerrando a gravação, muito obrigada, até a próxima.